por elas. O Senhor sempre está conosco, com as tuas mãos sobre nós, nos dando tudo o que precisamos para viver. Nós agradecemos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. As crianças vão com a tia Valéria. Terão o tempo delas com a tia Valéria. E nós vamos ficar aqui. O que vocês acham desse horário? É um horário melhor do que às 18h30? Mais tranquilo, mais fresco, apesar de estar um pouquinho calor já. Mas eu acredito que esse é um tempo bom, onde nós estamos bem despertos, né? Começar o dia agradecendo a Deus, né? Eu acho que é um bom horário. Bom, nós estamos estudando sobre a igreja local e as questões que envolvem a igreja local. Nós já falamos sobre o batismo, nós já falamos sobre a ceia, nós já falamos sobre a forma como Deus instituiu a igreja através dos apóstolos ali em Atos 2. E hoje eu quero ver uma outra questão importante acerca da igreja local, que é sobre comunhão, sobre unidade cristã. Como eu disse alguns minutos atrás, não há como ser, ou não tem como ser igreja longe de um corpo, não tem como ser um cristão longe de uma comunidade cristã. E eu quero introduzir isso dizendo que nós vivemos em uma sociedade cada vez mais individualista, certo? Eu sozinho sou melhor do que um grupo. Eu sozinho sou melhor do que estando naquela equipe, ou do que estando naquele grupo, ou estando naquela igreja. Eu sei fazer as coisas como deve ser feito, eu sei louvar a Deus, ler a Bíblia, eu posso fazer isso sozinho. Os cristãos, infelizmente, alguns cristãos, não generalizando, infelizmente têm essa percepção de que ser sozinho é melhor do que estar numa comunidade. Porque numa comunidade, se eu estiver inserido em uma comunidade, ali vai ter pessoas que podem me ofender. Ali são pessoas que são melindrosas, que talvez tenham problemas e eu não vou poder ajudar, eu não vou poder ser ajudado, eu não vou poder falar das minhas necessidades para as pessoas, porque as pessoas vão falar para todo mundo e aí eu estou me expondo, eu estou me abrindo. Então é melhor eu ser sozinho, um cristão sozinho, do que ser cristão em uma comunidade. Infelizmente, a sociedade vem trazendo essa ideia de individualismo, onde as relações interpessoais se tornam superficiais e distantes. No entanto, a Bíblia nos chama a viver em comunhão, refletindo o amor de Deus em nossas relações. A comunhão cristã não é uma opção. Não. Se der ou se estiver dentro do meu alcance, eu vou me inserir naquela comunidade cristã. Mas não é uma opção fazer parte de uma comunidade cristã. É essencial para o crescimento espiritual individual e coletivo. Ou seja, quando eu estou inserido em uma comunidade cristã, eu cresço e eu ajudo os meus irmãos a crescer. E vice-versa. É uma troca. É onde eu exerço os meus dons, onde eu sirvo os meus irmãos, onde os meus irmãos me servem e fazem eu crescer com esse serviço com que eles me prestam. E é uma via de mão dupla. A comunhão cristã não é uma mera amizade ou associação social, como se fosse num clube social. Não, domingo ou sábado ou outro dia qualquer eu vou lá no clube, vou ver meus amigos e tá ok. Durante a semana não temos contato, mas eu sei que domingo eu vou me encontrar lá, vou falar com ele. A igreja ela não é um clube social. Mas a igreja ela é um reflexo da união espiritual que temos com Cristo. O apóstolo Paulo descreve a igreja como o corpo de Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos analisar esse texto um pouco mais para frente. Nesse corpo de Cristo, cada membro é vital e interdependente, ou seja, precisam estar ligados para ter um bom funcionamento. Essa metáfora enfatiza que não há espaço para isolamento, pois a saúde do corpo depende da contribuição e do cuidado mútuos. Ou seja, é só tu olhar para ti, o teu corpo, quando você está doente é porque alguma coisa está errada e tu vais no médico para ver o que está errado para
fazer com que o teu corpo volte a funcionar do jeito que funcionava antes. Ou seja, alguma parte do teu corpo não está andando bem. É da mesma forma o corpo de Cristo como um organismo. E aí eu quero introduzir duas perguntas para a nossa reflexão. Então, se a comunhão ela é importante e é um tema bíblico, o que significa viver em comunhão com outros cristãos? É bom fazermos essa pergunta. O que significa viver em comunhão com outros cristãos? E aí isso nos leva para a segunda pergunta. Como podemos praticar a comunhão de maneira bíblica com os outros irmãos? E aí eu quero trabalhar com vocês algumas coisas para responderem essas perguntas aqui, para que vocês respondam essas perguntas para vocês mesmos. E a primeira coisa que eu quero introduzir, junto com as perguntas, é o fundamento bíblico para a comunhão. Ok, onde é que nós alicerçamos esse tema? Onde é que nós encontramos o alicerce, o fundamento, a base para a comunhão cristã? Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E aí eu quero que vocês abram comigo para Gênesis capítulo 1, versículo 26. Talvez você já tenha lido esse texto, mas não tenha percebido de forma assim tão clara o que o texto está dizendo. Mas esse versículo, ele fala que existe comunhão entre o divino. Ok? No capítulo 1, versículo 26, nós temos aqui o contexto da criação, certo? O Senhor criando todas as coisas. E aí nós chegamos à parte do homem, quando ele vai criar o homem. Versículo 26 diz assim: E Deus disse, Gênesis 1, 26. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Aqui existe uma ordem para o homem, ok? Antes de eu falar sobre a unidade aqui, Deus ele dá a ordem ao homem para o homem dominar a terra, ok? Então, o homem seria um reflexo autoritativo de Deus, ok? Deus está dando autoridade para o homem para que o homem pudesse dominar a criação. Mas só que antes disso, antes de dar a ordem para o homem, Deus diz, vamos fazer o homem como? Segundo a nossa imagem. Então, se tu percebeu, se tu é bom em português, a palavra nossa, ou façamos, está no plural. Certo? Então, Deus, um ser grandioso, que aparentemente é só um ser, ele fala no plural. Façamos o homem à nossa imagem. Deus, em sua essência, se revela em três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, isso significa dizer que Deus não está sozinho desde a eternidade. Ele está com as três pessoas, unidos, juntos. Ou seja, em essência, ele é um Deus relacional. Ele está em unidade, em uma diversidade. A criação do homem reflete o desejo divino de comunhão. Então, se Deus não é um ser isolado, sozinho, e quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem, é porque ele está deixando, dando ao homem também essa essência de ser um ser relacional. A comunhão não é um conceito humano, mas é uma expressão do caráter de Deus. Então, desde o princípio, as Escrituras revelam que Deus é essencialmente, ou seja, na sua essência, um Deus relacional. O uso do plural, façamos a nossa imagem, a nossa semelhança, aponta para uma interação entre as pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa pluralidade em unidade reflete a perfeita harmonia e amor que caracteriza a essência do grande Deus. Então, se Deus é um ser relacional e ele passa para nós essa característica de sermos relacionais, quando Jesus está ensinando os seus discípulos, lá em João capítulo 17,
Jesus, ele ora, é a famosa oração sacerdotal. João 17, versículo 21, Jesus diz assim, ó: Jesus orou para que seus discípulos fossem um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Se tu for para João capítulo 17, tu vais ver isso. João 17. Hoje nós vamos dar uma passeadinha, coisa que normalmente eu não faço, mas é bom para entendermos o fundamento dessa questão. Capítulo 17 de João, Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, 17, 21. Vamos ler a partir do 20. Esse versículo 20 aqui é importante também para aqueles que dizem, não, Jesus está orando só pelos apóstolos, só pelos 12. Mas o versículo 20 nos ensina que Jesus não está orando apenas por estes, mas Jesus ora para todos aqueles que iriam um dia crer nele. Versículo 20. Jesus está orando, ok? Capítulo 17, Jesus está orando. E aí, ele diz assim no versículo 20. Não peço somente por estes aqui que estão com ele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Ou seja, é interessante, deixa eu abrir um parênteses aqui. Aqui, quando eu leio esse texto, eu me vejo na oração de Jesus. Ou seja, eu posso dizer, Jesus está orando por mim. Porque ele está dizendo aqui, não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Vocês acharam? Então, Jesus está orando por nós também. Por meio da palavra daqueles que falarem, a fim de que todos sejam um. Sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, Jesus está orando para que todos os cristãos sejam como ele é com o Pai. Um. O que significa dizer? Que os cristãos precisam estar unidos, em comunhão, buscar essa relação para representar a mesma unidade que há entre Jesus e o Pai. Tá claro? Então, a comunhão entre os cristãos é uma extensão da unidade divina. A oração de Jesus destaca a profundidade desse chamado à comunhão. Jesus pede ao Pai que os seus discípulos sejam um, mas não só os seus discípulos, mas todos aqueles que um dia crerem nele ou creram nele, assim como ele é com o Pai. A unidade entre os cristãos não é um fim em si mesma. Vamos estar unidos para o nosso benefício. Esse não é o fim, mas é para glorificar a Deus e refletir essa unidade que há entre Deus e as outras pessoas da Trindade. Ao viver em comunhão, refletimos a glória de Deus e testemunhamos ao mundo o amor que flui desse grande Deus. E o pedido de Jesus revela que a comunhão cristã é muito mais do que uma convivência pacífica. É uma expressão espiritual que vai além de barreiras culturais, sociais e pessoais. Por exemplo, eu estou em uma classe social diferente daquele outro irmãozinho lá. Então eu vou me associar com aqueles irmãos que têm a mesma classe social que eu. As chamadas panelinhas. Lembram o que essa palavra significa, panelinha? O texto aqui está nos dizendo que a comunhão deve ir além, deve quebrar essas barreiras sociais, econômicas, individuais que todos nós temos. Não, eu só me relaciono com aquela pessoa lá, porque aqueles irmãos lá têm os mesmos gostos que eu, eles vão para o mesmo caminho que eu, eles têm o mesmo objetivo que eu. Só que na igreja, todos têm que ter o mesmo objetivo, que é agradar a Deus. Não importa se é pobre, não importa se é rico, não importa se é miserável, eu preciso ter comunhão com todos esses, porque são meus irmãos. Todos eles aguardam a recompensa que um dia vai ser dada a todos nós. Então eu não posso ficar escolhendo com que irmãozinho eu vou me relacionar. Eu preciso me relacionar com todos. É bíblico.
Todos precisam estar dispostos a se relacionar com todos, não só com um ou com outro. Então deve haver essa disposição de estar em comunhão com todo ou com toda a comunidade. Assim como as pessoas da Trindade são diferentes entre si, e assim, todos nós somos diferentes entre nós, certo? Somos indivíduos diferentes, com características diferentes, mas isso não deve impedir a nossa comunhão, a nossa unidade. Certo? Eu sou diferente do Saul, sou diferente da minha tia, mas nós precisamos viver em comunhão. Deixar as nossas diferenças de lado para agradar o grande Deus. Esse é o fundamento. Por que devemos buscar a comunhão? Porque Deus é um ser relacional. Ele se relaciona com Ele mesmo nas três pessoas da Trindade. Certo? E Ele nos fez a sua imagem. É por isso que ele fala, façamos o homem. Ou seja, há um conselho na divindade ao formar o homem. E é interessante que João, capítulo 1, vai nos dizer que Deus fez todas as coisas, mas ele não fez sozinho. Ele precisou de Jesus, ou do verbo, como o texto diz. João 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui é Jesus, esse verbo aqui é Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, se esse Deus que nós cremos, as três pessoas não estivessem juntas fazendo aquilo ali, nada seria feito. Então, o texto está nos dizendo que a criação só foi feita através de um Deus que é três. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse é o fundamento para o nosso a ideia ou a verdade sobre comunhão. Bom, jogado o alicerce, eu quero que você vá comigo para 1 Coríntios capítulo 12. Vamos entender melhor como é que a questão funciona dentro da igreja local, dentro da comunidade. Deixa eu ajudar. 1 Coríntios, na verdade, 12. 1 Coríntios 12. E nós vamos ler a partir do versículo 12. 1 Coríntios 12, a partir do 12. E vamos até o 27. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Né? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso.
Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros alegram-se com ele. Ora, depois de toda essa descrição anatômica aqui, Paulo fecha no versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Então, depois de Paulo falar, descrever minuciosamente, dando exemplos e até exemplos meio que retóricos, ele conclui dizendo, vocês, e ele está escrevendo aqui para a igreja de Corinto, uma igreja que tinha muitos problemas, problema de divisão, inclusive a primeira carta de Coríntio, já começa Paulo exortando eles, ei rapaz, que negócio é esse de divisão? Tem muitos aí dizendo que uns são de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Cefas, divisões entre as panelinhas. Mas Paulo, ele tem a consciência de que precisa ajudar os irmãos a entenderem a questão da comunhão. Vocês são o corpo de Cristo, individualmente são membros do mesmo corpo. O apóstolo Paulo descreve a igreja como o corpo de Cristo, onde cada membro é indispensável. Quando um membro se isola, todo o corpo sofre. A comunhão é necessária para o bom funcionamento da igreja. A metáfora do corpo enfatiza que nenhum membro existe fora do corpo. Nenhum membro existe fora do corpo. Todos estão ligados uns aos outros e juntos cooperam e cumprem a missão que foi dada por Jesus. Quando um membro se isola ou deixa de exercer sua função, todo o corpo sofre, pois a unidade e o cuidado mútuo são essenciais para a edificação coletiva. Ou seja, nós fazemos parte do mesmo corpo. Então existe uma responsabilidade sobre nós de nos cuidar, certo? E aqui eu quero fazer uma exortação amorosa para vocês. Na verdade, uma exortação com um encorajamento. E essa exortação vai ser na forma de perguntas. Mas também um encorajamento. Eu quero o bem de vocês, eu amo vocês. Quantas vezes, vamos pensar na semana passada, nós nos falamos. Quando eu falo nós nos falamos, eu não estou dizendo só eu com vocês, mas vocês entre si. Quantos na semana pegaram, rapaz, eu vou orar aqui pelo fulano, pela fulana, e depois de orar eu vou ligar para ele e vou dizer, eu orei por ti. Eu não sei o que está acontecendo contigo, mas eu orei por ti. Como é que tu está? Está tudo bem? Quantos de nós fazemos isso? Não precisa responder, responda para ti. Se tu és cristão, se tu entende a tua responsabilidade diante de Jesus, eu quero encorajar você a buscar, cooperar no crescimento do seu irmão e buscar a unidade cristã entre vocês, entre nós. Não só esperar que eu ligue para vocês, mas vocês se ligarem um para o outro. Ah, não deu para ligar na segunda, tem que ir na terça, nós temos 7 dias. O domingo é só um dia dentro da semana. É claro, todos nós temos ocupações e a semana é corrida. Eu entendo isso. Mas é um encorajamento que eu estou dando a vocês. Buscar não se isolar, mas exercer a sua função como parte do corpo de Cristo. Essa realidade espiritual não apenas revela a importância de cada cristão no corpo, mas também nos chama a comunhão ativa e comprometida. Ou seja, eu estou comprometido com vocês. Ou pelo menos eu tento estar comprometido com vocês. A pergunta que fica é,
Vocês estão comprometidos com o corpo, com Cristo, porque não é só um com o outro, mas é estar comprometido com o grande Deus. Por exemplo, Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim, que a igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Ou seja, logo que a igreja começou, obviamente que havia todo esse movimento todo, mas a essência estava, ou permanece até hoje, a essência de quererem estar juntos o máximo que podem. A comunhão era a parte central da vida dos cristãos daquela época, que envolvia ensino, partilha, oração. A vida da igreja, lá em Atos 2, da igreja primitiva, descrita aqui, ela oferece um exemplo prático para a nossa comunhão. Aqueles primeiros cristãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, não era qualquer doutrina que eles aprendiam ou ouviam, era na doutrina dos apóstolos. Se não fosse o que os apóstolos tivessem ensinado, eles não ouviriam, ou eles não ficariam naquele ensino, mas era dos apóstolos. Na comunhão, no partir do pão, nas orações. E nós vemos aqui que a comunhão não era um aspecto, vamos dizer assim, opcional ou assim, periférico, mas era algo central na vida daqueles irmãos daquela época. Essa comunhão incluía partilha de bens, recursos, refletindo um compromisso radical com o bem-estar mútuo. E aqui, deixa só eu abrir um parênteses. É claro que hoje nós não vamos vender o que nós temos para dar para os outros, certo? Nós não precisamos vender mais os nossos bens para compartilhar com os pobres, como era naquela época. Mas o princípio deve continuar. Se eu vejo que o meu irmão está precisando de ajuda, se eu tenho condições de ajudar, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar. Se eu tenho condições, eu vou auxiliar. É sempre dentro daquilo que eu posso fazer, porque eu quero bem o meu irmão, eu quero ajudar o meu irmão. Eu não vou vender a minha casa para poder partilhar os... Não é nada disso. Em Atos 2 eles faziam isso, porque precisava, hoje não precisa mais. Por exemplo, em vez de vender bens, como faziam os primeiros cristãos, somos desafiados a praticar a generosidade de várias maneiras. E aqui, deixa eu falar, eu não estou falando de dinheiro, certo? Por exemplo, só para abrir a mente, nós podemos partilhar, por exemplo, do nosso tempo um com o outro, certo? Vocês já ouviram aquele ditado, tempo é dinheiro? Já ouviram isso? As pessoas investem tanto o seu tempo para ganhar dinheiro que às vezes esquecem, por exemplo, de dedicar um tempo para orar, para ler a Bíblia, para ligar um para o outro. Ou seja, é partilhar do seu tempo que é precioso e valioso. Não é só dinheiro que é valioso, mas o nosso tempo também é valioso. Concorda comigo? Qualquer 10 minutinhos, 30 minutinhos é valioso para nós. Por que não partilhar um pouco desses 10 minutos, 5 minutos? Oi, tudo bem? Estou orando por ti. Ou, estou dando uma passadinha aí, vamos tomar uma cuia. É uma forma de eu praticar a generosidade, a comunhão, a unidade. Partilhar os meus talentos, orações. O importante não é tanto o formato como eu vou dedicar aos meus irmãos, mas a disposição que eu tenho em partilhar algo que eu tenho com os meus irmãos. Entendem a diferença? Não é o como, mas é a minha disposição em fazer. Filipenses capítulo 2, versículos 13 e 4 diz assim: não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade, que cada um considere os outros superiores a si mesmo, não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, a ideia, portanto, aqui é estar disposto a me doar um pouquinho para os meus irmãos, para que eles vejam que eu estou me importando com ele, e vice-versa. Esse modelo nos ensina que a comunhão cristã ela vai muito além de encontros formais, como esse domingo aqui. Ela é vivida na solidariedade, nos encorajamentos e no serviço. Assim, a comunhão é indispensável para a saúde espiritual da igreja,
sendo tanto um reflexo do amor de Deus, quanto o meio pelo qual Deus opera as suas bênçãos. Certo? Então essa é uma das importâncias da comunhão. É onde eu vou crescer, onde eu vou partilhar os meus dons, onde eu vou partilhar aquilo que eu tenho de precioso com a comunidade. Partindo para o final, falar sobre as reuniões formais. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25 diz: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos congregar. Então a reunião formal é um lugar de edificação mútua e um compromisso de fé. É onde eu vou encontrar todo mundo juntos, onde eu vou cantar com os meus irmãos, onde eu vou ouvir a palavra, onde eu vou conversar um pouco, onde eu vou tomar um café, tomar um chimarrão, mas com todos juntos, aqueles que chegarem. As reuniões formais desempenham um papel essencial na vida da igreja, servindo como um espaço de edificação, comunhão e compromisso com a fé. O texto que a gente leu, Hebreus capítulo 10, nós somos exortados a nos considerar, certo? A nos estimar mutuamente. E essa consideração é para nos estimularmos ao amor, para nos encorajar ao serviço e para dizer: rapaz, é bom te ver aqui, eu quero te ver na semana que vem, é bom estarmos juntos aqui, cantando ao Senhor, é bom estarmos juntos. Reunir-se formalmente, então, é mais do que um hábito religioso. E eu não quero que a nossa congregação cresça nesse sentido. É só uma reunião e eu vou lá porque tenho que ir. Eu não quero que seja assim. Desde o início nós precisamos ter em mente, nós temos que nos reunir, porque é um tempo que nós separamos para Deus juntos. É importante para mim. Não, eu vou lá porque tem que ir, porque senão o pastor ele vai ligar para mim, vai perguntar por que eu não fui, ou porque aí eu vou ter que explicar. Porque... Não, a ideia não é essa, mas domingo, a gente vai ter o culto domingo. Eu quero estar lá, eu quero estar junto com os outros, eu quero cantar, eu quero ouvir a palavra, é um desejo, é esse desejo de estarmos juntos. Não transformar esse tempo em um ato religioso, como se fosse um ato católico, por exemplo, mas um ato de obediência e de cuidado um com o outro. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 13, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus deu à igreja líderes e pessoas para aperfeiçoamento dos santos. Os cultos, os estudos bíblicos são ferramentas essenciais para o crescimento coletivo. Por exemplo, os cultos e estudos bíblicos são ferramentas indispensáveis para o crescimento espiritual coletivo, porque eles proporcionam um ambiente em que a palavra de Deus é centralizada, ou seja, estamos prestando atenção na palavra, aonde a adoração é vivida em comunidade, mas em unidade, ou seja, todos nós estamos cantando como um coro para o Senhor, mesmo que não tenhamos vozes boas, mas Deus, ele olha para o nosso coração e a disposição do nosso coração em cantar com sinceridade de coração. E aqui, uma das coisas que eu ouvia quando estava estudando, os professores diziam que existia um dia na semana onde os cristãos mentiam mais em coletividade. Era no culto onde estavam cantando. Porque nem sempre as pessoas praticam aquilo que cantam. Então, na hora de cantar, a comunidade está cantando uma coisa que não costuma fazer na semana, ou não costuma fazer na sua vida diária, não costuma praticar aquilo que está na letra da música. Então, havia alguns professores que diziam que nós tínhamos que ter cuidado, principalmente na hora do cântico, porque o cântico nada mais é do que nós estamos falando palavras, conceitos para Deus. Não são palavras aleatórias ou sem sentido nenhum, mas são palavras que nós estamos direcionando para Deus. Como, por exemplo, a última música
que cantamos. Te agradeço ao Pai, te agradeço ao Filho, te agradeço pelas provações, pela minha família, pelos nossos irmãos, pela igreja. E aí fica na semana. Será que nós agradecemos a Deus pela família que temos? Pelas provações, pelas dificuldades, pela igreja que nós temos, pelos irmãos que... Entendem? Então, é importante não cairmos para esse lado de religiosidade ou de falarmos coisas que não são verdades. Então, os cultos, os estudos bíblicos, eles são indispensáveis porque eles proporcionam para nós um ambiente mais focado para a palavra de Deus e para a adoração coletiva. No culto, a pregação da palavra atua como principal meio pelo qual Deus comunica a sua vontade à igreja, onde ele exorta, encoraja e direciona. Por exemplo, a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir da pregação. Romanos capítulo 10, versículo 17. É até um texto que nós usamos bastante para evangelismo. Como é que as pessoas serão salvas se elas não escutarem? A fé ela vem pelo ouvir. Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda a sabedoria. A responsabilidade de se aconselhar, de se ensinar, não recai apenas sobre o pastor. Mas todos os cristãos têm a possibilidade de se aconselhar, de ensinar, de falar sobre as coisas de Deus através da palavra. E o texto está sendo bem claro. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Certo? Deve habitar em vocês a palavra de Cristo de forma rica. Em um mundo marcado por distrações, individualismo, os cultos e estudos bíblicos são um lembrete constante de que o crescimento espiritual não ocorre de forma isolada, mas em um contexto de comunhão e edificação mútua. Não tenho como crescer como cristão sozinho. Por quê? Porque eu não tenho como exercer os meus dons, habilidades que Deus me deu. Eu não tenho como ajudar os outros, os meus irmãos ou outros cristãos que precisam da minha ajuda. Ou eu não consigo ser ajudado por outros cristãos, porque eu não posso falar das minhas dificuldades, das tentações que eu passo, ou das dificuldades que eu tenho. Aqueles que não são cristãos, eles não vão conseguir me aconselhar de forma bíblica. Eles não vão conseguir me aconselhar de forma que a palavra de Deus flua dos lábios deles, de um coração sincero. Priorizar esses momentos é reconhecer que eles são apenas uma prática espiritual. Não são uma prática espiritual apenas, mas é uma expressão de obediência e gratidão a Deus, que nos chamou para vivermos em um corpo, unido, refletindo a glória de Cristo para as pessoas. Uma das coisas interessantes na igreja primitiva, lá em Atos capítulo 2, é que as pessoas, os irmãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na partilha do pão, nas orações. E no final do texto vai dizer que eles contavam com a simpatia dos que estavam em volta. Ou seja, as pessoas que não faziam parte daquela comunidade simpatizavam com aquelas pessoas que viviam em comunidade. Ou seja, a união também é uma forma de evangelismo. As pessoas vão ver a forma como a igreja é unida. É claro que, infelizmente, hoje, nem todas as igrejas são bem vistas nesse sentido. Mas nós queremos ser diferentes. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e digam, rapaz, aquela igreja lá é unida. Aquela igreja lá, os irmãos se amam. Eles se servem. Eles gostam um do outro. Gostam de estar juntos uns com os outros. É importante isso. Então, por que é tão importante a comunhão entre nós? Porque a comunhão, ela mantém a unidade da igreja, fortalecendo os cristãos mutuamente e fazendo com que cada um cresça em maturidade cristã, certo? Esse é um dos pontos importantes, porque nós devemos estar em comunhão.
Efésios capítulo 4, versículo 3 a 6 diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O texto está nos dizendo que precisamos nos esforçar diligentemente para preservar a unidade. Então, o que depende de você e depende de mim, o que Deus quer de mim e de você é um esforço diligente para estarmos juntos. Um outro ponto importante é que a unidade cristã, ela nos molda à imagem de Jesus. Ou seja, ela é o meio que Deus usa para nossa santificação, nossa separação do mundo. E nos ajuda a ficar mais afiados. Por exemplo, Provérbios capítulo 27, 17 diz: como ferro, com ferro se afia, assim o homem afia o seu irmão. Isso aqui, eu gosto muito desse texto. Porque esse texto nos diz que duas coisas interessantes nesse texto. A primeira coisa é, o que acontece quando o ferro vai afiar outra coisa? Não sei se vocês já fizeram isso aqui, né, para afiar alguma coisa. O que sai quando está fazendo a força ali? Sai o pó do metal, mas também sai faísca, né? Sai faísca. É um atrito ali, é algo que gera força para poder afiar, certo? O que o texto está nos dizendo com isso, como ferro com ferro se afia, é que na comunidade cristã não vai ter ou vão existir momentos em que vai haver atritos, certo? Quando eu confronto alguém, ou quando eu sou confrontado, quando alguém fala de um pecado que eu preciso deixar, ou quando eu falo de um pecado de alguém, ou quando eu falo, você precisa andar desse jeito, tá meio errado isso aqui. Ou quando alguém diz para mim, ei, tá meio errado, você precisa, gera um atrito, ok? E nem sempre uma das partes vai estar dispostas a dizer, não, tudo bem, é isso mesmo, tu tá certo. Vai haver um atrito. E isso, infelizmente, é uma das coisas que acontece em algumas igrejas, é quando há um atrito, o que acontece? O irmãozinho vai embora e vai para outra igreja. Certo? Porque não quer ser confrontado, porque não quer ter esse atrito. Mas o atrito é bom. Por quê? Porque o ferro está afiando o ferro. E a metáfora é que assim é o homem afiando o seu irmão, o seu companheiro. É no atrito, nem sempre no atrito, mas quando há esse confronto, quando eu quero ajudar o meu irmão, em algum momento, em que talvez ele não esteja disposto a aceitar a verdade, vai ter o atrito. No entanto, eu vou estar ajudando o meu irmão a ficar mais afiado, mais maduro. Não sou eu que estou dizendo, é o texto que está dizendo, ok? Como ferro com ferro se afia, assim o homem afia o seu irmão. E por último, a comunhão entre nós é necessária, porque isso mostra para os outros que estão fora dessa comunidade como é o corpo de Cristo. É um corpo feito com pessoas que não são perfeitas, mas são pessoas que se esforçam para andarem unidas, perdoando, pedindo perdão, andando de mãos unidas, juntos, sem perder o foco, sem perder o objetivo, que é a glória de Deus. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. João capítulo 13, versículo 35. Como é que as pessoas vão ver que eu sou de Deus? Como é que as pessoas vão reconhecer que eu sou um discípulo do Senhor? Quando eu amo o meu irmão. Quando eu me disponho a amar. E às vezes não vai ser fácil amar o meu irmão. Ok? Não vai ser fácil. Mas eu preciso estar disposto a perdoar e amar. A comunhão oferece um espaço seguro para o arrependimento e restauração. Certo? Essa comunhão, ela mostra, ou ela gera um ambiente onde eu posso dizer, meu irmão, me perdoe. Eu pequei contra ti. Estou arrependido.
E a parte ofendida vai dizer, eu te perdoo. Eu te perdoo. E vice-versa. E vão dizer, vamos andar juntos. Me dê a sua mão, vamos continuar para frente. Vamos deixar o que ficou para trás, porque é isso que Deus quer de nós. No momento em que eu perdoo você, você pede perdão, as pessoas ao nosso redor vão constatar que nós somos discípulos do Senhor. Porque é a forma como Jesus viveu aqui na terra. Ele perdoou Pedro, que o negou 3 vezes, e colocou ele como líder dos seus apóstolos, como aquele que iria inaugurar a igreja lá em Atos 2. Como é que eu não vou perdoar os meus irmãos? Pela ofensa que fizeram contra mim, eu perdoo, eu preciso perdoar. Se eu não perdoo, de certa forma eu estou me desfazendo da imagem que eu tenho com Cristo. Certo? Então, esse ambiente de comunhão, buscar a comunhão, sempre vai ser importante. Mesmo que seja difícil, mas o meu coração precisa estar disposto a estar junto com os irmãos. Amém? Perguntas? Ainda temos tempo. Dúvidas? Ok? Vamos cantar mais um cântico então para terminar?